Oi, gente amiga, bom dia. Nós estamos aqui no nosso programa de quinta-feira pela manhã, de frente com a verdade. E você é o nosso convidado especial para estar conosco, nos assistindo, ouvindo, debatendo. O nosso programa tem umas perguntas já preparadas, mas você pode também, no decorrer, também mandar sua pergunta, sua dúvida, ou até mesmo se aprofundar no assunto. Você está nos assistindo hoje e com certeza Deus tem tudo para fazer o melhor no seu coração, na sua vida. Hoje nós estamos debatendo vários temas. De frente com a verdade, porque a verdade é Jesus. Nós estamos de frente com a verdade que é Jesus. Nós não temos a verdade plena, nós vamos discutir sobre cada tema, sabendo que a verdade ela é plena, é no Senhor. Nós não somos dono da verdade, mas nós podemos falar, discutir alguns temas. Então hoje a nossa convidada especial é a reverenda Elizabeth Altino, que vai estar se apresentando. Para mim é uma alegria, é um prazer participar dessa programação de Frente com a Verdade. E eu sou Elizabeth, sou pastora da Igreja Metodista Itapuã e estou ali há 9 anos pastoreando aquela igreja, e estar aqui nessa programação é uma alegria. E espero poder contribuir e participar e aprender um pouco mais também, juntamente com o reverendo Orlando. Então nós estamos aqui, você pode também nos ajudar, sendo aquele missionário, missionária digital. Você pode também pegar o link aí, nós estamos nas plataformas Facebook, também no nosso YouTube. Você pode copiar lá e colar, montar uma sala de vídeo. Você pode também pegar a sua linha de transmissão, chamar, vem para um assunto muito bom. Então você pode nos ajudar, colabora conosco, com certeza vai ser benção pura, sem mistura. Você passa tantas vezes que não presta, faz um melhor, vai e seja esse missionário digital aí. O pessoal também da Igreja Metodista de Itapuã também, o pessoal lá da pastora Beth, você pode também ajudar e divulgar aí com o pessoal da igreja, com certeza vai ser bênção pura sem mistura. E a nossa primeira pergunta de hoje, que vai para no cunho, vamos lá, a primeira pergunta é Elizabeth, o que você colocaria aí para poder, a pessoa, hoje uma moça que quer seguir a carreira no lado pastoral, de pastora, né? Então qual que você colocaria para nós aí? Quando se fala na questão do conselho, qual o conselho que daria, eu lembro do apóstolo Paulo, quando ele aconselhou, né, o jovem pastor Timóteo. Ele ensinou ou aconselhou Timóteo da maneira como ele iria pregar, zelar pela doutrina, como também ter cuidado não somente da palavra da igreja, mas cuidar de si próprio, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida emocional e preparar um jovem ou uma jovem, né? Ela deve estar preparada para o embate, assim como o apóstolo Paulo, ele aconselhou Timóteo a estar preparado para os embates da vida, para as dificuldades que são encontradas no ministério. Então, apesar assim, de muitos não concordarem, eu vejo assim, uma diferença entre vocação e chamado. Eu entendo que nós somos vocacionados, todos são vocacionados. Um exemplo, uma pessoa ela é vocacionada a cantar. Mas não é porque ela é vocacionada nesta área de música que ela vai ser uma cantora ou um cantor. Ela pode ser um professor ou uma professora de música. Não é porque uma pessoa ela é vocacionada à pregação, a pregar, não quer dizer que ela será uma pastora ou um pastor. Eu entendo que é um chamado específico, né, para essa área. Eu posso ter vocação para pregar e não ser chamado para ser pastor ou pastora. Então, dessa forma, qual seria o meu conselho para uma jovem ou um jovem que nesse período, né, ele quer seguir essa vocação ou esse chamado pastoral? Primeira coisa, acredito que a pessoa deve buscar uma orientação espiritual antes de tomar uma decisão.
procurar saber se realmente ela tem esse chamado, se realmente Deus está chamando para ela exercer esta vocação pastoral. Porque ser pastor, ser pastora, é coisa séria. Não é brincadeira, mas é coisa muito séria. Muitos hoje são pastores, né? De um dia para o outro a pessoa se torna pastor. E da mesma maneira ela deixa de ser. Então, o chamado, a pessoa vocacionada e chamada por Deus, ela sabe das lutas e das dificuldades, ela enfrenta com coragem, porque ela tem convicção daquilo que ela escolheu, o momento que ela aceitou, né, e respondeu sim a esse chamado. Então, por isso que o meu conselho seria, primeiramente, buscar, né, uma orientação espiritual. A pessoa precisa saber se realmente o coração dela arde, né, em ser uma pregadora, um pregador da palavra. Como também saber se ela tem essa paixão e este amor e essa preocupação com as pessoas. Então, a minha orientação, né, seria essa. Você sente amor? Você sente paixão, compaixão pelas pessoas? Então, pastor Orlando, eu entendo desta forma, né? Buscar esta orientação espiritual antes de tomar qualquer decisão, porque ser pastor e pastor é coisa séria, e a pessoa precisa também saber das dificuldades, né? É uma bênção, é maravilhoso, mas tem as suas lutas e provas, e a pessoa precisa ter ciência de tudo isso para poder enfrentar os desafios. Pastora Beth, tem uma questão assim, hoje sobre o sacerdócio, né, feminino e tudo, mas vocês são colocados assim numa questão clara e lógica que hoje é muito simples, né, ser pastora, né, no decorrer assim da caminhada, pela abertura que teve, né, mas você também já tem quantos anos de ministério? Eu tenho 22 anos, 22, 23 anos de ministério. 22 anos de ministério. Eu lembro que na época ali, sobre a questão da igreja metodista e tudo, né? Até sofri um pouco porque ordenava mulheres e tudo, né? Então você já vem numa caminhada já de bastante tempo. Teve algum preconceito na época assim, de você, mulher chegando na igreja, naquela época lá antiga, né? Você sofreu algum... mas quando você fala antiga, parece que já tem tanto tempo que eu tô velha, mas tô não, menino. Tô jovem. Nós estamos no mesmo nível, idade. Então, essa questão, ela não foi vencida totalmente, né? Nós sabemos que ainda hoje, né, essa questão do ministério pastoral, ela precisa ainda vencer alguns obstáculos. Mas em relação, né, ao tantos anos atrás, alguns tempos anteriores, com certeza já mudou bastante. E eu sofri preconceito. Eu me lembro em uma das igrejas que eu fui pastorear, quando eu cheguei na igreja, e um senhor, ele me procurou, né, já veio logo conversando comigo, ele disse assim, olha, eu nunca tive uma pastora mulher. E a senhora tem idade para ser a minha filha. Então eu vou participar por um período e depois eu vou decidir a minha vida. Então, ou seja, olha, a senhora é mulher e na época é nova, idade para ser minha filha, e a senhora vai me orientar ou vai ser a pastora da minha igreja? Então a gente vai sofrendo, eu sofri, né, isso em uma igreja, outra igreja também, onde eu cheguei, né, numa reunião de clã, e logo nas primeiras reuniões alguém disse assim, olha, nunca tive pastora mulher, então vamos ver. Quando o bispo disse que viria uma mulher aqui para a igreja, eu pensei, quero ver o que essa mulher vai fazer aqui. E passou-se 2 meses, a pessoa me procurou. Né, procurou e disse, olha, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque hoje, né, eu fiquei preocupada, na verdade, por ser mulher e por ser um trabalho tão pesado, e eu pensei, será que essa pastora vai aguentar? Será que essa pastora vai conseguir dar conta? E com 2 meses ela já pôde ver, né, essa capacitação, o trabalho que foi desenvolvido, e as coisas foram mudando.
Mas geralmente a gente encontra sim, ainda encontra preconceito. Pastora Beth, dentro desses preconceitos assim que estabeleceram sobre a questão da mulher, porque na verdade, né, tanto nós vemos assim mulheres com seu ministério frutífero, né, mas a mulher tem ou não tem uma dificuldade nessa questão pastoral? Você acha que tem alguma coisa, ou você acha que... A dificuldade da mulher, acredito que é a mesma dificuldade, né, que os pastores também eles enfrentam. Ela trabalha muito mais no sentido de que, né, como pastora, no meu caso não, porque eu sou uma pastora solteira, né, mas as pastoras casadas, além de pastorear, elas têm a casa para cuidar, ela tem os filhos para cuidar, tem que ter aquele momento de preparação do sermão, de estar atendendo às necessidades da igreja. Então eu vejo que a pastora, o trabalho da pastora é um trabalho dobrado. É um trabalho dobrado, né? Tem que cuidar de tantas outras coisas além, né, de pastorear. E ela enfrenta as dificuldades como qualquer outro pastor, né, dentro da realidade da sua igreja. Então, na verdade, a pastora casada, ela acaba sofrendo mais questão de filhos, né? Eu acredito que sim. Acaba sendo, não tem como fugir disso também, né? Sim, eu acredito que sim. Né? O trabalho, ele tem um peso maior, né? Tem um peso maior. Então, nós vamos agora para a nossa segunda pergunta, né? Já pré-estabelecida pela produção. Então, nós vamos fazer agora a segunda pergunta. O que são os evangelhos sinóticos, né? E qual a sua importância? Os evangelhos sinóticos. Sinóticos é uma junção grega, né? Sino junto com e ótico, visão. Então, quer dizer, sinótico quer dizer a mesma visão. E os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, esses três são considerados os evangelhos sinóticos, porque eles contam a mesma história, eles têm uma sequência, né, em que eles apresentam, tem uma grande quantidade de história em comum. Eles apresentam a vida de Jesus, o ministério de Jesus, e algumas vezes eles utilizam exatamente, né, a mesma estrutura de palavras. O evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos três, ele não é considerado, então, um evangelho sinótico. E as informações do evangelho sinótico, essas informações, elas ajudam na compreensão do outro evangelho. Na verdade, eles se confirmam, né, e se completam. Um completa o outro. Embora tem alguns textos que a forma, né, de apresentar, a sequência ela é diferente, mas o conteúdo ele é o mesmo. Então, por exemplo, a tentação de Jesus, ela é apresentada em Mateus numa sequência, e em Lucas ela é apresentada de uma forma diferente. Mas os evangelhos sinóticos, eles são parecidos, né? Porque eles são baseados nos testemunhos das mesmas pessoas que viveram naquele período, né? No período em que viveram Jesus. E ele é importante porque ele apresenta, né? Ele é a concretização da profecia do Antigo Testamento, apresentando Jesus Cristo, a vida, o ministério de Jesus, e o porquê que ele veio a esse mundo, porquê que ele morreu, né, a favor da humanidade. Então, como é importante os evangelhos sinóticos. Então, nós ficamos sabendo agora, né, assim, passado para você que fez a pergunta, que esses evangelhos são praticamente os três primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, que acho que a didática da Bíblia, ela nos chama assim a você querer ler, né? Querer examinar, tirar essa diferença. Agora imagine se fossem iguais, né? Os três na mesma visão, do mesmo modo, né? As ordens, né? E na verdade tem algumas coisas parecidas, mas não são completamente, mas essas diferenças mesmo para fazer você examinar, você ir lá no texto, fazer uma pesquisa, vai lá no outro lá e trabalha, né? Mas qual a diferença, assim,
agora, dos 3 para João, qual a diferença que você vê dos 4 evangelhos, sendo os 3 de um lado e João de outro? É porque os 3 primeiros, eles apresentam, né, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, eles apresentam o ministério de Jesus na Galileia. E João apresenta Jesus na Judéia. E a maneira como os evangelhos sinóticos eles apresentam Jesus, ele apresenta o ministério de Jesus, os seus milagres, através das parábolas, apresenta Jesus ao encontro do povo. E o evangelho de João, ele fala mais, ele apresenta um Jesus como ele quer defender que Jesus é Deus. Ele não apresenta os feitos de Jesus, mas ele quer defender que Jesus ele veio como Filho de Deus, como o próprio Deus, a divindade de Jesus. Então tem essa diferença do evangelho de João para os demais evangelhos. Então a gente vê assim o sinótico, né, os 3 querendo mais descrever a vida, né? Sim. A vida de Jesus dentro da Galileia, aquelas questões de milagre e tudo. E o João querendo provar, né? Sim. O João querendo assim pegar ser teólogo, né? Não está querendo Exatamente. só escrever, não, mas eu posso agora ele criar aprofunda, uma né? Teologia, né? Pode ficar à vontade, pastor. Sim, ele aprofunda, né, na sua linguagem, a linguagem de João, uma linguagem aprofundada. Os livros sinóticos, eles são ainda mais fáceis, né, para ler, para compreender. Mas o livro de João, né, ele já entra nessa questão, como o reverendo Orlando bem disse, a questão teológica, onde ele fala da verdade, vida eterna. Então ele vai ele faz a questão da teologia aqui. E ele vai passando assim nessa questão, assim, não há nada também assim de errado quando você vai fazer uma análise, né? Pelo contrário, hoje acontece muito relacionado à igreja, né? O ponto de vista de cada indivíduo de entender Deus. Sim. Às vezes a pessoa está entendendo Deus, uma relação entre pai e filho. Às vezes consegue ver aquele Deus mais juiz, né? Porque o pai era mais carrasco, o outro consegue ver Deus mais com a bondade, a misericórdia. Então essa ótica de cada um traz uma concepção de Deus, né? Sim. O que você gostaria de falar sobre essa questão assim, do sinótico para os dias de hoje? Você vê que tem alguma coisa para os nossos dias ou só ficou lá mesmo? Não, com certeza tem para os nossos dias. A Bíblia ela é muito atual, né? Ela é muito atual. Então, quando nós pregamos, né, e vimos também, lemos os livros sinóticos, né, os evangelhos sinóticos, nós percebemos Jesus no meio do povo, Jesus agindo a favor do povo, atendendo a necessidade das pessoas, né? E hoje nós estamos vivendo um período tão difícil, um período onde nós, como igreja, como seguidores de Jesus, como os discípulos e discípulas do Senhor, nós precisamos olhar esse exemplo de Jesus. Jesus que não ficou preso, né? Mas Jesus ele saiu, ele foi ao encontro dos necessitados, ele caminhava livremente no meio do povo, socorria, e hoje nós encontramos também pessoas necessitadas, e mais do que nunca, esse período, né, reverendo Orlando, que nós estamos vivendo hoje, as pessoas estão clamando, as pessoas estão como na época de Jesus também, né? Carentes de amor, carentes de pão, estão necessitadas de um milagre. E a igreja ela se coloca como essa resposta, né, como a porta-voz de Deus aqui na terra, para responder essas necessidades, realizando assim, né, os milagres na vida dessas pessoas. E pegando a visão dos 3 que apresenta a vida de Jesus, né, na Galileia, e o João que quer fazer a teologia, e João ele escreve um versículo chave, né, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Apresenta um Deus missionário que envia. A reverenda Elizabeth também, ela é coordenadora aqui do Passa Macedônia do Estado do Espírito Santo, que é um projeto missionário.
E aí a pergunta é, esse Deus missionário, né, a missão, como você vê a missão da igreja no dia de hoje? Nós temos uma grande responsabilidade, como igreja, de dar continuidade a esta missão aqui na terra. E essa responsabilidade é da igreja. Deus concedeu também o poder para a igreja ela realizar esta missão. E eu vejo, né, como coordenadora do projeto Passa Macedônia aqui no Espírito Santo, nós temos a cada ano realizado uns projetos onde as igrejas têm respondido, têm correspondido de uma forma positiva, têm visto esta necessidade. E a cada cidade onde nós temos ido, nós temos visto também as pessoas com muita sede de Deus. Há um clamor, né, por uma vida plena. E quando nós chegamos proclamando este evangelho que é salvador, que é transformador, este evangelho que é boas novas. Então as pessoas hoje, elas estão precisando e carecendo de boas notícias. E quando nós, através desse projeto, quando nós vamos a estas cidades, a boa notícia ela é apresentada. E quem é que não quer ouvir boa notícia? E as igrejas têm acolhido, têm abraçado esta visão, esta missão, e nós temos tido frutos desse trabalho, né? Sempre tem, graças a Deus por isso. E a gente vê assim, Deus mesmo manifestando o poder dele, o cuidado dele, porque a palavra que é lançada, né, que é semeada, esta palavra ela não volta vazia, ela jamais volta vazia. Isso é bíblico. É bíblico e nós vivenciamos isso. Nós temos uma equipe, né, de missionários e missionárias que estão engajados, que estão realmente, que amam a missão, que se responsabilizam em participar. Temos as igrejas, os pastores também que têm orientado, que têm enviado as suas ovelhas, porque também, né, os pastores percebem esta necessidade de realizar esta obra missionária e enviando as suas ovelhas para a obra, né? Assim como Jesus ele foi enviado, nós também somos enviados em amor. Amém. Pastora Beth, nesse ano não vai ter, né? Infelizmente esse coronavírus trouxe assim transtorno geral, né? Até para a missão também, já que estava todo um projeto vindo organizado, né, para realização agora em julho, e nós não sabemos como que vai dar julho, mas assim, não temos expectativa de fazer alguma coisa, assim, final de semana, alguma coisa assim, para não ficar vago esse período? Nós estamos aguardando o segundo semestre, porque, como você disse, o coronavírus nos tirou do chão, né? Mudou toda a nossa agenda, já estávamos com tudo programado. Seria em São Mateus, Guriri, já havíamos, né, fechado com a escola e todas as inscrições, pessoas já haviam feito as suas inscrições, então já estávamos com tudo encaminhado para a realização do projeto. E com essa paralisação, com esse vírus, né, nós pensamos a equipe, nós temos uma equipe coordenadora, e antes mesmo do coronavírus, nós já havíamos conversado e planejado realizar não somente o projeto no mês de julho, mas também em alguns locais onde nós vimos necessidade de realizarmos um final de semana, sexta, sábado e domingo. E nós temos esse planejamento. Então vamos aguardar passar esse período, talvez, eu espero, né, que em agosto, né, já tenha liberado para que nós possamos dar continuidade ao nosso projeto, né, ao nosso trabalho missionário. Mas o certo é que ficou para o ano que vem, né? Não, sim, manteve, né, nós estamos mantendo o mesmo local, São Mateus, em Guriri. Mantemos também, estamos mantendo o mesmo valor. Aquelas pessoas que fizeram a inscrição, a inscrição dela
ela é válida para o próximo ano. Só dependemos da agenda, né, para marcar realmente a data certa, e porque nós dependemos do calendário escolar, que também nós não sabemos como que vai ficar essa questão, né, do calendário escolar. Então nós dependemos desse calendário e vamos aguardar, e quando sair o calendário de 2021, nós teremos então a data exata para a realização do projeto em Guriri, São Mateus. Que bom, maravilha. Então você que fez sua inscrição, não precisa se preocupar, né? Já está pago, é só esperar aí, com certeza no ano que vem a gente vai ter assim um período. Eu creio também que esse período assim de coronavírus, assim, o pós, vai trazer também muitos frutos, né? As pessoas vão também raciocinar, pensar em Deus, ter o coração mais quebrantado. Nós já temos sentido isso, né? Nos cultos as pessoas chegam para visitar, chegam para compartilhar, e quem sabe, né? No ano que vem a gente vai ter assim um evangelismo com grande resultado, como jamais teve por causa desse ano, né? Então é a questão de esperar e confiar no Senhor. E sobre essa questão da inscrição, a inscrição continua aberta, então todos já sabem que vai acontecer em Guriri, São Mateus, e você pode pagar, você pode entrar no site, você pode pagar, parcelado, não tem um valor exato, né? Se hoje você tem R$10, o valor por enquanto é 120, né? Então se você tem o valor R$10 e quer fazer o depósito, você deposita. Se no mês que vem você tem um outro valor, não tem um valor exato, mas você pode ir pagando até chegar em julho, junho, né? A sua inscrição já esteja toda paga, ok? Então, você que está nos ouvindo não vai ter desculpa, porque na verdade você tem 2 anos para pagar. Então, assim, chegar na hora, não tem dinheiro. Não, você pode começar hoje, pela fé, faz sua inscrição, né? Você vai estar vivo em nome de Jesus lá no ano que vem, vai poder ir participar. Nós estamos agora na nossa terceira pergunta, e a terceira pergunta é a pastora Elizabeth que vai fazer essa pergunta. Vamos lá, produção, a terceira pergunta. Assim, esperar até o casamento para o relacionamento íntimo e de fato é a melhor opção? Aí, vamos lá. Irmão, essa pergunta aí também, já mandaram também, uma pergunta que sempre coloca, a tatuagem também é outra que constantemente se coloca a questão. Você pode ir lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, que ele coloca uma questão do sexo pós-casamento, no casamento, como essa opção, assim, uma opção segura, uma opção também de conhecimento. Então, biblicamente, essa pergunta ela já pode ser respondida como sim, mas hoje também, assim, a gente tem que pensar um pouco na questão do contexto que a gente vive hoje como igreja, né? A gente vai vivendo um contexto hoje de que o sexo no namoro, ele passa ser uma realidade. Muitos casais, se o pastor chegar e perguntar se estão tendo relação, vão colocar aqui sim, né? Mas uma questão assim também de espera, de você voltar também a um tempo assim da questão romântica. Eu tenho um colega que é pastor, um dia ele me quebrou, né? E eu vou até explicar como. O pastor Leandro, lá de Cachoeiro, de Itapemirim, da banda Cristo em Nós, ele foi falar num evento. Nós estávamos no retiro, e aí ele falou assim: você sabia que eu nunca beijei na boca? Aí o pessoal comentando lá e tal, aí o pessoal começou a brincar também, bichinho feinho daquele, né? Brincadeira, varão. E aí quando ele volta de novo, ele coloca a questão seguinte, ele fala comigo assim, agora eu vou dar a minha resposta lá ao pessoal. E parece que ele estava até nos ouvindo falar, os guri falando lá, né, dele. Aí ele falou assim: eu tenho certeza que você falou assim, também é bichinho feinho daquele, né? Aí ele botou a foto da namorada dele. Aí ele botou lá no Data Show, uma moça muito bonita, né? O pessoal, né? E aí ele deu a resposta que eles têm um voto que iriam beijar no altar. E depois eu acabei revendo ele de novo e puxei a conversa. Aí ele falou assim: ô pastor Orlando, uma coisa que acontece hoje, que eu e a minha esposa, nós conversamos muito, assim, batemos muito papo, e conversa vai, conversa vem, às vezes de madrugada, tem uma relação, depois tem um bate-papo. Aí ele deu até uma explicação, o porquê disso. Ele colocou a questão seguinte: olha,
quando o casal ele está namorando, o que ele quer fazer? Ele quer beijar, se amassar e tal, e tal, e tal. Então amassa-se demais e conversa-se de menos. Beija-se demais e conversa-se de menos. Mas um casal como eu e minha esposa que ficamos nesse voto de não se beijar, o que você tem a fazer? Se você não pode tocar, se você não pode beijar, você tem que conversar. Então assim, o resultado do namoro é agora. A amizade, a conversação, o diálogo entre nós. E as pessoas querem cobrar algo do esposo ou da esposa que não teve na questão do namoro, né? Então hoje algo muito comum mesmo assim na vida secular, é a questão sexual no namoro. Mas biblicamente, né, você vê ali Paulo colocando essa questão do sexo como resultado realmente do amor, de uma espera, de um compromisso, né, para que possa ter ali aquela visão. E tem gente que fala assim, quanto mais utilizar, melhor, né? E às vezes, assim, no gabinete pastoral eu vejo algumas complicações sobre isso, né? O cara tá ali transando e comparando com as outras anteriores, como que era a questão sexual e tudo e tal. Então, traz alguns transtornos também. Mas, biblicamente, com certeza, que sim, é abençoado esperar, namorar, né? Quando melhor forma chegar no altar, a continuidade depois com certeza vai ser da melhor forma possível, né? Quer falar sobre o assunto, pastora Beth? Fala um pouco, você aqui. Não, como pastora, né? Uhum. A gente tem também atendido pessoas, né? Atendemos muitos jovens, muitos casais também, que têm as suas dificuldades, pelo fato, né? Como você mesmo disse, pelo fato de anteriormente ter tido tantas experiências, né? Uhum. E hoje, né, tem as suas dificuldades no casamento, né? Já não tem mais essa intimidade como esse colega seu aí, esse pastor lá de Cachoeiro, né? Ele pôde expressar, né? Corajoso ele, né? Corajoso. Mas a gente tem atendido e tem visto também, né, essas dificuldades aí. E sobre gabinete pastoral nessa área sexual, assim, você solteira, assim, vivenciando isso constantemente, porque isso faz parte do gabinete, não tem como, assim, como é que você lidar com essa situação, assim? Não tenho dificuldades, vamos dizer assim, porque eu entendo que a graça de Deus, né, quando Deus ele nos chama para o ministério, ele não fala, você vai exercer o ministério e vai atender X ou aquilo e tal, né? Mas nós pastores, nós precisamos buscar a capacitação, né, para atender todas as áreas, né? Todas as áreas. Então eu não preciso, eu vejo assim, eu não preciso usar droga para eu poder orientar alguém, para dizer para ela que aquilo é ruim ou que aquilo é bom. Então a própria palavra do Senhor, ela já traz todas as orientações, né? Então se a gente seguir aquilo que a Bíblia diz, nós não vamos ter nenhuma dificuldade. O problema é que nós desviamos dela, né? Então a Bíblia ela é muito clara, quando ela traz todas as orientações para todas as áreas da nossa vida. Então, como solteira, eu não tenho a dificuldade em buscar a orientação bíblica, como também a graça de Deus tem me ajudado nas igrejas por onde eu tenho passado, tenho atendido casais e tenho conquistado a confiança dos casais, e isso não tem tido nenhuma dificuldade nesse sentido, não. Então vamos entrar nesse assunto, confiança de gabinete pastoral. Sim. Como é que você vê assim sobre essa questão, né? Porque a gente sente assim pessoas às vezes feridas, né? Porque vai compartilhar algo, né, no gabinete pastoral, e aquilo ali ele acaba saindo, né, das quatro paredes, né? E daqui a pouco a pessoa se sente ferida. Como é que você vê essa questão aí da confiabilidade? Depende, né? Porque realmente ser pastor, ser pastora, tem todas quais as características, né, de um pastor. Na verdade não é só do pastor, o ser humano, né? O ser humano ele precisa ser confiável, precisa ser companheiro, precisa de fidelidade diante daquilo que ouve, né? E no gabinete pastoral nós ouvimos muitas coisas. Isso. Nós ouvimos muitas coisas. Nós precisamos, né,
guardar aquilo diante de Deus e acompanhar e ajudar as pessoas. E quando isso sai do gabinete, né, isso é um grande problema. É um grande problema. É um grande problema, por quê? Porque a pessoa confiou no pastor ou na pastora, confiou no seu líder e na sua líder. E esse líder, ele precisa ser tratado, né? Ele precisa ser tratado, porque quando a pessoa chega a procurar alguém, é porque ela está esgotada, né? Porque ela precisa realmente compartilhar, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, ela está ferida e precisa de ajuda. Então, quando aquele assunto ele foge do gabinete, ao invés de ajudar, esse líder, ele está sendo cruel, né? Ele está matando a confiabilidade, a confiança daquela pessoa, e ela não vai ter confiança em compartilhar com mais ninguém. Né? Então, o líder, ele precisa ser exemplo. Ele tem que ser exemplo, ele precisa ter essa fidelidade, né? Em ouvir, em guardar para ele mesmo, né? E colocar diante de Deus e caminhar junto com a pessoa que buscou ajuda. Que os padres antigamente até usavam o confessório, né? Que ali você nem sabia quem estava do lado de lá, né? Para ter essa relação assim de confiabilidade mesmo, de confiança, de se abrir o coração. Então a gente vê assim que às vezes a pessoa chega até ferida, né? Muito ferida, e às vezes acaba ficando mais ferida mesmo quando essa confiança do gabinete, né? Da questão do pastor e ovelha, acaba sendo quebrada, né? Aí traz transtorno futuro, porque a pessoa ela deixa de compartilhar, né? Porque eu vejo assim eu sinto, né, que antigamente era mais difícil a pessoa se abrir, por aquela questão doutrinária, de repreensão, de disciplina, né? Eu via que a pessoa hoje, eu sinto que é mais fácil, né? Tem pessoas que se abrem de uma tal maneira que eu falo assim, será que antigamente teria coragem, né, de estar expressando isso, né? Mas isso também, assim, é um resultado dessa confiança entre pastor e ovelha, mas quando é quebrado acaba assim trazendo esse transtorno, né? Sobre a questão de casal também, né? Vida sexual, são empenhos que às vezes assim põe até em risco, né? A vida humana, né? Eu vejo assim, a cura também ela vem no falar, né? A cura vem no falar, porque quando a pessoa ela fala, quando ela coloca para fora aquilo que está ferindo, aquilo que está machucando, né? Ela está soltando aquele veneno, vamos dizer assim, o veneno, né? Então essa fala, esse compartilhar, ele acaba trazendo uma cura para a pessoa. Então quando ela expressa isso para alguém, quando você diz que antigamente, né, as pessoas tinham mais dificuldade, então ao longo dos anos foi se descoberto isso, de que o meu falar, quando eu falo, né, essa fala, ela provoca, né, vamos dizer, uma libertação, ela provoca uma cura interior, né? E ela precisa ter essa confiança para ela poder então compartilhar, porque senão ela vai ficar mais magoada, mais ferida ainda. Então é um resultado assim mesmo de confiança para a questão de abertura. Então você está nos assistindo hoje, agora nós estamos ligadinho aí, você está ligadinho no nosso programa De Frente com a Verdade. Agora nós vamos para a quarta pergunta do nosso programa de hoje. A quarta pergunta é: quando a ira se transforma em ódio? A ira, ela é um grande sentimento de raiva, né? Um grande sentimento de raiva, é um conjunto de fortes emoções negativas. E a Bíblia fala que não se ponha o sol, né, sobre a sua ira. E diz também, irai-vos e não pequeis, o que dá a entender que nós iramos. Nós podemos ficar irados, né? E ficamos irados. Mas nós não podemos permitir, né, que algumas vezes, ou muita, para fazer um programa desse é tanta coisa, né? E essa ira, não se põe o sol sobre você. Essa ira, ela precisa, eu não posso deixar de tratar, né, esse sentimento, deixar de um dia para o outro. Mas eu preciso tratar essa questão da ira. Então a ira, ela é esse sentimento de insatisfação, de indignação. E o ódio, ele é a aversão intensa gerada pelo medo, gerado pela raiva. Se eu não trabalhar esta ira, ela se torna um ódio.
E o ódio, imagina uma situação, né, um ambiente onde há ódio. O ódio, ele tira a alegria do ambiente. O ódio numa família, não tem dinheiro que faça a família ser feliz se houver ódio no meio familiar, né? E o ódio, ele leva à morte. Uhum. Uma pessoa que tem ódio no seu coração, ela é enferma. Ela fica enferma. O ódio, ele gera enfermidade. Então, a ira, quando que a ira nela se torna em ódio? Quando ela não é tratada. Se acontece uma situação que eu fico irado, que não é pecado, Jesus, ele irou. A Bíblia diz que Jesus ficou irado quando ele chegou lá no templo, e ele viu ali os cambistas, né, um lugar de adoração. Os cambistas estavam explorando a fé das pessoas que estavam ali no templo, e Jesus ficou irado. Mas Jesus, ele não permitiu, né, que aquela ira, ela passasse de um dia para o outro. Mas ele trabalhou aquela questão da ira. Né, ele trabalhou. Então a ira precisa ser trabalhada. Eu irei, mas eu preciso perdoar, eu preciso rever, pensar, liberar o perdão, para que esse sentimento ele não se transforme, né, em ódio. Isso vem também. Pode falar. E os dois sentimentos, né, tanto a ira como o ódio, são sentimentos, posso dizer que são negativos, né? Negativos, né? Mesmo que a Bíblia coloca assim, irai-vos, entendeu? E não pequeis. E não pequeis, né? Porque é como se fosse aquela alteração que você tem momentaneamente. Uma ira vem, mas você pode retornar na sua posição anterior, né? Do equilíbrio e tudo. O ódio, ele é uma permanência daquela ira, né? Aquela cultivação diária, né? Sim. De raiva. E eu vejo assim, Beth, assim, a questão da maturidade, às vezes, assim, para você entender muitas coisas, né? Eu entendo que, às vezes, a ira é uma revolta. Você pode se revoltar com uma situação, mas, de repente, você passa aquele momento ali e tal, E com a maturidade você vai vivenciando isso. Assim, a primeira experiência que eu tive nessa questão desse controle foi quando eu chego numa das primeiras reuniões de pastores do distrito, né? Aí tava 2 pastores lá, bate-boca e tal, aquele negócio, que você tem assim, aquele negócio de ovelha, né? Meu Deus, o que é isso? Aí terminou aquilo ali, vamos tomar um café. E estavam os dois batendo papo. Aí eu não tô entendendo nada, como tava um mordendo o outro agora. E aí eu perguntei, né, para ele, assim, na época, assim, o pastor já até de idade, poxa, mas assim, eu não tô, assim, eu não tenho como aceitar a ideia do outro. Eu posso divergir da ideia, entendeu? Ali tem um momento, mas nós somos amigos, nós somos. Então eu vejo que essa maturidade, ela tem às vezes na área pastoral, e às vezes dentro da igreja não tem. Porque qualquer divergência de um membro com o outro, ele vira cara, tá de mal, não fala, mas não, aquele lá não estou falando mais não. Então às vezes falta essa questão assim de maturidade diante de sentimentos, né, da pessoa, né? A pessoa leva aquilo numa certa assim... obrigação, porque ele não concordou comigo, não me aceitou e tal, eu tô de mal e vai vivendo isso, né? E fica de mal com um, com o outro, daqui a pouco tá completamente isolado, né? Nós somos seres diferentes uns dos outros, pensamos diferentes, agimos de forma diferente, mas nós precisamos respeitar também a maneira do outro. E quando você disse dessa questão dos pastores, né, em liderança nós discutimos mesmo, e precisamos discutir, né? Colocar as situações, eu não concordo ou concordo, e às vezes essas discussões elas ficam calorosas, mas a maturidade, como você bem disse, ela me leva a entender que não é porque a pessoa pensa diferente de mim, que ela está com ódio ou irada, ou que eu não devo caminhar com ela. Né? Não, nas nossas diferenças nós nos completamos, não é verdade? Então isso acontece, essa questão de apresentar uma situação e de haver realmente essa discussão, mas quando eu tenho essa compreensão, discutiu ali naquele momento, eu concordei ou não concordei, né? Batemos boca, mas nós vamos continuar, vamos caminhar juntos. E tem que na vida da igreja, né, as pessoas precisam ter essa compreensão. Né? Não, porque como você disse, às vezes uma situação
não concorda comigo, estou fora, né? Já não quero mais participar dessa igreja. Chega na outra igreja, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Chega lá, vai encontrar também um outro problema, uma outra dificuldade, que no momento de discussão, eles não vão concordar com a ideia da pessoa, e ela vai falar, não, vou sair daqui também. Então não vai ter lugar para ela. Né? Não vai ter lugar. Porque às vezes o problema não é a igreja, né? Às vezes é verdade, a própria pessoa, né? Não é nem a igreja. Pessoa, assim, dentro desse ambiente, né? Mas voltando a essa questão, assim, dessa questão da ira, do ódio, seria o ódio hoje uma causa das questões emocionais como a depressão? Você vê que pode levar esse caminho da depressão? O ódio, né? Eu não digo a ira, né? Não digo a ira, mas eu posso dizer que o ódio. Porque a ira, ela tem que ser algo passageiro. Nós não podemos permitir que a continuidade dela. Né? Irai-vos e não pequeis, não dê lugar ao diabo. Porque se eu dou lugar, o diabo fica ali atento. Ele fica, né, querendo uma oportunidade. E essa questão da ira, se eu der oportunidade, ele entra e ela vai se tornando, e eu vou dentro dessa continuidade, se torna o ódio. Então o ódio é algo contínuo. E eu entendo que o ódio, ele também pode levar a pessoa, né, a ter a depressão. Na verdade, a depressão são várias situações, né? São várias situações, mas o ódio também, ele leva, porque a pessoa vai guardando as coisas no coração, né? As mágoas, injustiças e tantas outras situações, então, que vai gerando, ela vai guardando, aquilo vai se transformando, né, também em ódio, e ela acaba, né, tendo esses problemas emocionais. Uma vez eu fiz o curso de trabalho com doentes em fase terminal, né, assim, com câncer e tal. Aí foi entrevistando pessoas de várias nacionalidades, né? Do Japão, Estados Unidos, Canadá, que eu me lembro, no Brasil também, São Paulo. Então, assim, na maioria daquelas pessoas, elas colocavam assim, uma questão do que ela achava que poderia ter acontecido aquilo ali. Se tinha um fator que não fosse genético, teria o fator assim, emocional. E colocando assim na questão de odiar alguém, da questão também de não perdoar a pessoa, né? E viver uma vida de amargura, que levando ali, cultivando aquela amargura, chega a doença, a enfermidade, né? Como é que você vê isso aí? Você acha que é esse caminho mesmo? Sim, a falta de perdão, né? Ela gera grandes problemas emocionais, enfermidade, não só na alma, mas enfermidade física. Uma vez eu conversando com uma pessoa, né, uma senhora que estava enferma, e nesse diálogo, nesse acompanhamento, ela acabou, né, dizendo assim, olha, eu acho, né, na verdade, quando ela falou eu acho, ela já estava tendo uma certezazinha, né? Eu acho que esse problema eu adquiri porque aconteceu uma situação, e começou a contar, né, uma situação, e ela disse, eu não perdoei, e eu venho carregando isso, e eu tenho ódio desta pessoa. Eu tenho ódio. E esse ódio, ele foi consumindo a vida dela. Ele foi destruindo a vida dela. E ela chegou numa condição, né, que ela teve que ser internada, porque a situação, o ódio, ele gerou uma enfermidade física, né, enfermidade física, e hoje ela venceu isso, né, venceu essa enfermidade, mas ela teve que trabalhar o perdão. Não quero dizer aqui, né, que porque ela perdoou, que ela foi curada dessa enfermidade, não. Mas eu estou apenas trazendo um exemplo de uma senhora, né, que por causa do ódio, o ódio gerou uma enfermidade física, além das enfermidades emocionais e as enfermidades físicas. E ela fez o tratamento, passou por todo o tratamento, e nesse período de tratamento, ela também foi tratada na alma, né? Não tratou só o físico, mas tratou também as suas emoções, onde ela teve condição de aprender sobre a questão do perdão. E quando ela pôde, né, liberar esse perdão, conversar com essa pessoa,
o semblante dela mudou, o físico dela mudou, a estrutura, né? Então eu percebo isso, né? Que o ódio ele gera essa questão também destrutiva na vida da pessoa, gera a enfermidade física, na alma, a depressão e tantas outras situações. Uhum. Então e é algo que precisa ser eliminado da nossa vida. Né? Não podemos dar lugar, né, à ira, ao ódio, né? Não podemos também, precisamos tratar essa questão da depressão também, né? Que é uma situação que nós precisamos ver. O mundo que nós estamos vivendo hoje, o tempo que nós vivemos hoje, tem levado muitas pessoas, né, a esse tipo de enfermidade. Então você que está nos assistindo, então, talvez você esteja passando por essa situação. É a falta de perdão. Você talvez, alguma pessoa te machucou, te magoou, e você assim está carregando isso. É como se você estivesse carregando um morto. Uma situação lá do passado que você não consegue romper no futuro, ser bênção, né? E às vezes causa mesmo a questão da enfermidade, tanto psicológica, emocional. Beth, eu vivi uma situação dessa dentro da minha própria família, né? Assim, eu tive uma irmã que ela faleceu aos 27 anos com câncer, a Luciete, né? A irmã caçula, né? E quando nós fomos no psicólogo, que aí ela ficava o tempo todo, assim, a situação parada ali, eu falei, mas vamos levar lá, procurei um psicólogo, levei, e o cara, na hora, muito brincalhão, falou assim, olha, eles vão ficar aqui no gabinete, que são os doentes, nós vamos ali para a sala. Só que tinha uma portinha que você estava para ouvir a conversação, talvez foi até a estratégia dele. E ele começou a perguntar, e a minha irmã falou assim, talvez isso esteja acontecendo porque eu tinha muita raiva desse meu irmão que está aí fora. E eu logo falei, o quê? E achava que minha mãe também não me amava por culpa dele. E ela começou a abrir a questão dela assim, falando, porque que eu sempre morei fora. Então quando você chega em casa, muito tempo sem ver a mãe, né? A mãe tá aquele carinho ali inicial ali, mas é carinho de chegada e tudo, né? E ela pôde assim passar um período aí de mais de um mês, eu carregando pro médico, correndo atrás e tudo, né? Mas eu falei, meu Deus, como é que a pessoa cria-se monstros, né? Coloca monstro na mente, guarda aquilo. Na realidade, a enfermidade não por causa daquilo mesmo, porque na verdade ela tinha um casamento estável e culpava o esposo. Nós nunca vimos nada da situação, até quando ela falava do esposo a gente não conseguia enxergar, e foi para outro casamento, e tudo aquilo que ela falava que o anterior cometia, esse fazia 10 vezes mais, e na frente de todo mundo, né? Então são situações que a pessoa carrega o morto, né? Carrega ali, sem poder se libertar dessa situação. Então é necessário mesmo, assim, momento de cura, de ir lá, conversar, se perdoar, dar o perdão, porque isso é fator celestial, fator de Deus, né? Como você falou assim, a mulher mudou, só por ela ter lá conversado, o aspecto físico, emocional, então isso acontece, né? Sim. Entendeu? Quer falar? Verdade. Então, assim, a situação que a pessoa às vezes está aí, está nos assistindo nessa situação, é abrir o coração mesmo e deixar Deus trabalhar e ficar mais leve, com certeza Deus vai abençoar. Então a questão do ódio a ira chega o ódio com a permanência do sentimento. A permanência do sentimento, exatamente. Então não se deixa, né? Isso. Não passe de um dia para o outro, mas deve trabalhar essa questão da ira e não permitir que o diabo encontre lugar, né, para poder tentar a pessoa a fazer com que essa ira ela se torne um ódio que é algo constante, algo constante. Mas devemos lidar com o ódio em tempo hábil, né? Trabalhar isso em tempo hábil, né? Cortar o mal, vamos dizer, pela raiz e perdoar, né? Perdoar, liberar perdão, que tudo isso, o perdão, ele é um remédio maravilhoso que traz, né, a cura das emoções, a cura da alma. Maravilha. Então nós vamos agora para a próxima pergunta. Você está assistindo agora o programa De Frente com a Verdade, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Nós estamos aqui sempre com algum pastor, pastora, debatendo, falando, conversando. É um bate-papo mesmo, e você pode mandar sua dúvida. Se você tem alguma dúvida aí, gostaria de tirar sua dúvida, né? Você pode mandar também. É um programa também ao vivo, é um programa interativo. Você pode também perguntar, e nós vamos tentar, né?
tirar a sua dúvida, né? Não quer dizer que nós vamos conseguir, né? Nem sempre isso acontece. Vamos lá, próxima pergunta. Por que em 1 Coríntios, capítulo número 14, verso 34, diz que as mulheres conservem caladas nas igrejas? Eu vou ter que... Pode pegar. Posso falar? Eu estou calada, né? Mas como nós estamos em um outro contexto, eu posso falar, né? Eu posso falar. E no contexto que nós vivemos hoje, a mulher ela tem total liberdade para falar em público, e isso é maravilhoso. 1 Coríntios 14, 34, o apóstolo Paulo, né? Você vai ler aí o texto? Vou ler aqui. Lê o texto aí, por favor. Conserva-se as mulheres caladas nas igrejas, né? Porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas também à lei que a determina, né? Ok. Capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele vem trazendo um puxão de orelha, né? Ele vem puxando a orelha da igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja rica nos dons espirituais, riquíssima nos dons espirituais. Mas uma igreja que não tinha caráter. Uma igreja que estava faltando na sua postura diante de Deus. E Paulo, ele escreve esse capítulo 14 para resolver um problema que estava acontecendo na vida dessa igreja. E assim, eu não posso pegar, ou nós não podemos pegar, né, esse verso sem ver o contexto. Esse é um problema grande, né, de muitas comunidades, que elas pegam apenas esse verso 34, né? 34. Apenas o verso 34 e determina que na igreja as mulheres não podem falar. E determina que mulheres não podem ter, né, nenhuma participação no culto. Mas não olha o contexto. Então é preciso olhar o contexto. Então olha só. Quando o apóstolo Paulo, ele começa a trabalhar esse problema que estava acontecendo na igreja, era um problema no culto, era desordem que estava acontecendo no culto. Ele fala do culto público, da questão do ensino, da pregação, da edificação, onde Deus Deus é adorado, né? Os cristãos eles são edificados, os incrédulos eles reconhecem o pecado, são convencidos dos seus pecados. Mas só que o culto de Corinto, ele era um palco de exibição. Deus não estava sendo adorado, não havia adoração. Ele começa a falar dos dons espirituais. A igreja tinha dom, a igreja não tinha caráter, a igreja não tinha carisma. E o culto estava sendo uma bagunça. Estava tendo uma bagunça no culto. E ele começa a falar da questão da profecia. Ele diz que todos deveriam profetizar, pregadores da palavra. E ele vem falando da ordem do culto. Quando chega no capítulo 14, nesse verso 34, né? Quando ele fala da questão das mulheres, o que acontecia? Essa desordem que estava acontecendo no culto, ela estava sendo proporcionada pelas mulheres. Que mulheres seriam essas? Eram mulheres que haviam convertido, né, do paganismo, e agora elas vêm para a igreja, com os velhos costumes, que adoravam a deusa Afrodite, a deusa da fertilidade, da sexualidade. E imagina esse culto a essa deusa, né? Como que deveria ser esse culto à deusa. E essas mulheres, então, na igreja, no momento cultico, elas, então, estavam introduzindo na igreja as mesmas práticas, ou o mesmo costume da liturgia pagã, dentro da igreja. E o apóstolo Paulo trabalha essa questão. Ele trabalha também a questão do véu, né? Que estavam profetizando sem véu, porque o véu era falta de decoro, né? Não usar véu era falta de decoro. Então ele trabalhava essas questões. Então quando ele diz que as mulheres deveriam ficar caladas, era o contexto daquela igreja, era aquela realidade. Naquela realidade, porque estava trazendo escândalo, né, para os de fora, estava prejudicando o andamento do culto,
não estavam respeitando, né, os seus orientadores, essas mulheres, elas não foram discipuladas. Não foram discipuladas? Elas não foram discipuladas, porque elas chegaram, né? Elas vieram, vieram com suas práticas, né? E tentando introduzir na vida da igreja, que acontece muito hoje também, né? Tentar introduzir práticas pagãs dentro da igreja. Então, não era uma situação geral, mas era o contexto, a questão da sociedade também, da época. Então, era um contexto para aquela situação, Porque quando nós olhamos 1 Coríntios, capítulo 11, e acredito que é o verso 5, não sei, você pode procurar aí, né? No 1 Coríntios 11, 5, ele está dizendo, na verdade o apóstolo Paulo não estava dizendo que as mulheres deveriam ficar caladas. Mas naquele contexto, porque no capítulo 11, capítulo anterior ao 14, ele está dizendo que as mulheres estavam profetizando. Entendeu? Então, assim, elas profetizavam, elas estavam, né, participando do culto, mas naquele contexto, a maneira como elas estavam participando não estava trazendo nenhum benefício. Ele estava organizando o culto. Era um problema que a igreja estava enfrentando. Então, para aquele problema, para aquela situação, ele apresenta, né, esse texto aí para que elas, então, fiquem caladas. Eu vou até pegar uma visão um pouco diferente aqui de uma aula que eu tive, né? Que aí porque assim, o professor na época lá falando que o Antigo Testamento ele é completamente fiel. Inclusive tem um texto, tem um achado das grutas lá do Mar Morto, né? Que está em Jerusalém, que você pega ali, é idêntico, não tem nada mudança por causa daquela questão do judeu, né? De temor a Deus, temor. E ele coloca que isso aqui na realidade não era assim, a Bíblia que eles estavam escrevendo, né? Eram cartas que iam sendo direcionadas à igreja. Paulo só queria que a carta chegasse lá na igreja, mas no futuro eles pegam essas cartas e formam livros, né? O livro de 1 Coríntios, a carta aos Coríntios, mas não era a intenção de Paulo assim, não, isso vai ser uma questão da Bíblia e tal, mas a questão mesmo de discipular a igreja. Então ele coloca o seguinte, pegando o verso 32 aqui desse capítulo 14 de 1 Coríntios, fala assim, os profetas, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. Aí quando chega no 34, aí fala assim, conserva-se as mulheres. Então o assunto muda completamente. Estava falando de profeta. Aí ele até fez um exercíciozinho da gente pular o texto, o 34, o 33 para o 36. Aí assim, começar pelo 32, os espíritos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. Pulei para o 36. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros, né? Então, assim, ele coloca que o texto continua falando sobre profeta e profecia. Aí ele coloca assim, que isso, naquela época, pode ser um homem que não gostava que a mulher falasse, ter enxertado ali algo pessoal, né? Uma manobra, né? Então, assim, tem várias questões, mas quando você faz isso mesmo, você vê que está vindo falando sobre dons, sobre a exerção de dom, e de repente a mudança, entra a questão de mulheres. E como nós sabemos, assim, as mulheres foram importantes, né, na questão da ressurreição de Cristo. Atos fala de mulheres, né, como a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, que eram pessoas que estavam ali. Então, assim, as mulheres tinham a sua questão, né? A sua ação missionária naquela época. Não era cortado, como você falou, as mulheres devem profetizar na igreja, né? Porque eu vejo que Paulo trabalhou, não era só a questão das mulheres, mas a questão dos homens também. Porque não era só as mulheres que estavam tumultuando o culto, mas ele trabalha a questão das profecias, dons de línguas, porque estava uma bagunça, né? Estava uma bagunça no meio da igreja, tanto dos homens, como você mesmo leu aí, né? Então ele tinha que trazer uma correção, tanto para os homens como também para as mulheres. Né?
como para as mulheres. E nós podemos ver mulheres no ministério de Paulo, várias mulheres que contribuíram positivamente no ministério de Paulo, no ministério de Jesus, e em outros textos também, nós vamos ver o apóstolo Paulo se posicionando a favor das mulheres, dando a elas a liberdade. Então, por isso que eu falo que era a questão do contexto, né? É preciso ver a situação, era um problema que aquela igreja ela estava passando. Porque quando nós olhamos num todo na Bíblia, nós podemos ver juízes, né? Débora, que profetizava e julgava, né? Ela era juíza, e tantas outras mulheres também. Tem um texto em Lucas que fala que as filhas de Filipe, ele tinha 4 filhas, né? E as quatro filhas profetizavam, eram profetisas. Então, tem vários textos que comprovam aí as mulheres participando no culto. Porque tem algumas denominações, até históricas, né, que não aceitam o sacerdócio feminino até hoje, né, que é uma coisa assim, até uma loucura isso. Não né? aceita, né? A mulher não pode pregar a palavra no púlpito, mas ela pode ser professora na escola dominical, ensinando a palavra para as crianças, né? Para crianças, para adultos, para jovens, para juvenil. Então, eu não consigo entender, né? Não consigo entender, se ela não pode pregar, como é que ela pode discipular, né? Porque a partir do momento que você ensina a criança, aquilo vai ficando para a vida toda. É uma responsabilidade muito grande. Então, as mulheres são professoras de escola dominical. São professoras que ensinam, né, a palavra. E pregar no púlpito, você prega e não tem ninguém que levanta no meio do culto e fala: não, pastor ou pastora, eu não concordei com isso, me ensina, como é que é isso aí? Né? Isso não acontece. Não é um ensino, né, na verdade. O ensino acontece ali no dia a dia, na escola dominical, nas células. E a mulher, ela pode fazer isso. Como é que ela pode? Mas ela não pode pregar, né? A pregação, não. Exercer a pregação. Então, é incoerente isso, não é verdade? Com certeza. Então, assim... Hoje eu louvo a Deus pela nossa igreja, né? A igreja metodista, que a igreja metodista, ela está bem à frente nesse sentido, né? Abre espaço para todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, juvenis, senhores. Então, a igreja, ela não tem essa dificuldade. E na realidade, assim, até outras igrejas assim, que eram mais difíceis assim, pensar antigamente, hoje tem mulheres pastoras na Assembleia de Deus, né? E outras igrejas pentecostais, hoje a Deus e Amor é liderado por uma mulher, né? A Deus e Amor, a esposa do pastor Davi Miranda, né? Hoje ela lidera. Então, quer dizer, e algumas igrejas têm essa dificuldade de sacerdócio, mas agora imagine, Beth, assim, vamos supor, tire todas as mulheres das igrejas hoje, né? O que seria, eu vejo assim, porque na verdade... A igreja fecha. Porque a questão é a maioria, é a maioria, assim, as mulheres praticamente é a maioria que está trabalhando, está fazendo missão, está fazendo a obra. Então, na realidade, assim como faz o trabalho, a pregação, né? A gente vê assim, ministérios de mulheres assim, femininas assim, poderosos, né? Na igreja metodista, fora da igreja metodista, no mundo também. Então, assim, esse versículo é para uma situação ali, você pode não concordar, mas são várias situações que levam assim, a pensar assim, de uma situação local, né? Sim. A igreja de Corinto, principalmente na questão ali da deusa Diana, né? Ali a questão da sexualidade, Afrodite, né? Então toda a questão ali da sexualidade muito forte, então acaba trazendo essas questões aí. Eu participei de uma programação de uma determinada igreja, de uma palestra, na comemoração do Dia da Mulher, do Dia Internacional da Mulher. E foi uma palestra muito linda. E foi contada a história daquela igreja. E eu fiquei assim abismada, porque nessa história, a pessoa que estava apresentando a história, ela disse que durante algum período, a igreja, o culto só começava depois que tivesse 60% de homens na igreja. É meu? Se não tivesse 60% de homens, não teria culto. Eu fiquei assim, sabe, embasbacada.
com essa situação, com essa história. Eu disse assim, gente, então muitas vezes não tinha culto, né? Muitas vezes fechava a igreja e ia embora. Porque quando nós olhamos hoje, a maioria das igrejas, o maior número de membros são mulheres. São mulheres, as mulheres que estão ali. Você marca um momento de oração. Não estou dizendo que os homens não participam, tá? Já que nós estamos falando dessa questão das mulheres, do contexto, né? Marca uma reunião de oração, marca uma vigília, marca um culto, marca uma visita, marca qualquer coisa na igreja. Qualquer coisa. Quem vai aparecer? As mulheres. As mulheres estão sempre presentes. A igreja, ela não tem condição, e eu vejo até na nossa igreja essa questão da sociedade de mulheres, né? Quando a igreja ela tem as suas dificuldades financeiras, vamos dizer assim, né? As mulheres estão ali para dar aquele sustento. Elas trabalham, né, entre elas, promovem todas as suas programações, as suas maneiras lá de ajudar e colaborar, de colaborar para o sustento da igreja. Então é muito lindo ver o trabalho das mulheres, a unidade das mulheres. A igreja ela não funciona sem mulher. Isso aí. Né? A igreja não funciona. E nós podemos ver no ministério de Jesus, as mulheres estavam ali. As mulheres acompanharam Jesus até o fim. No ministério de Paulo, na verdade, a gente está falando de mulher, mas o ser humano, né? Homens e mulheres, mas estamos aqui nesse contexto falando das mulheres, mas as mulheres elas têm uma participação importantíssima na missão da igreja, no cumprimento da missão, né, da igreja. A nossa presidente da federação, ela costuma dizer, né, ela faz uma ilustração que eu acho interessante. Ela diz assim que como que Deus ele pode usar a mulher, a capacidade da mulher. Deus criou homem e mulher diferente, ele usa os dois, né? Os dois são importantes no reino, são importantes na vida da igreja, para a expansão do reino. E a mulher tem uma capacidade diferente, graças a Deus que nós somos diferentes. Né? O homem é diferente, a mulher é diferente. Temos que ser mesmo, é assim que Deus nos criou. Mas ela diz assim, que a mulher tem uma facilidade para pregar o evangelho. Um homem no ponto de ônibus, o ponto, né, tá cheio de pessoas e o homem está lá. Olhando o relógio, não abre a boca. A mulher no ponto de ônibus. Ai, menina, como que é seu nome? Ai, olha, você mora onde? Menina, mas o meu filho está precisando de uma pediatra. Aí a outra fala, menina, eu sei, o pediatra, fica na rua tal. Ela sai dali com o nome do pediatra, com o endereço, com o telefone, ela liga, já marca consulta. Não é verdade? Isso. Então, assim, são tantas informações. Ah, eu estou precisando fazer uma compra. Ah, mas eu estou sabendo que lá no supermercado X está mais barato. Tem uma promoção. Então, a mulher, com essa maneira dela comunicar, ela tem uma facilidade para pregar o evangelho, né? Para levar outras e outros também, né? ao Senhor Jesus, de evangelizar. Então, ela pode usar essa capacidade que ela tem, né? Desse diálogo, de movimentar o lugar, o ambiente onde ela está, para evangelizar, para falar do amor de Deus, para ganhar vidas para Jesus. Então, as mulheres são importantes. Então nós falamos e falamos mesmo, e temos que falar e usar a nossa fala de uma forma positiva para abençoar as pessoas, para ganhar vidas para as pessoas. E falar na igreja temos que falar mesmo, né? Temos que pregar o evangelho. Isso aí. Não podemos deixar de falar. Falar com sabedoria, né? Com certeza, falar com sabedoria. Isso aí. Nós estamos aqui, né, já caminhando para o encerramento do nosso programa hoje, de Frente com a Verdade. Você está ligadinho aqui e nós vamos passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: pode o crente passar por depressão? Ai, ai. No meio cristão, a gente vê assim, muitas dificuldades em tratar desse assunto. Sei. Porque tem muitos líderes afirmam que crente não tem depressão, que crente não pode passar, né, por essa situação. E esse assunto é um assunto muito difícil. É muito difícil. E como nós lidamos, né, como nós trabalhamos com pessoas, então nós sabemos muito bem que a depressão ela afeta crentes e descrentes. Então nós atendemos pessoas, nós sabemos muito bem disso. Então não é algo comum,
né? Mas é algo que acontece. É algo que acontece na vida do cristão. Então, a depressão ela é uma doença, posso dizer assim, física, ligada às emoções. E nós falamos um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão das emoções. São períodos difíceis que as pessoas enfrentam no dia a dia, perdas, lutas, expectativas frustradas. Tudo isso leva a pessoa a um estado de depressão. Aí pergunto eu, o crente não passa por luto? O crente não passa por perdas, por frustrações, por tristeza? Se o crente passa por tudo isso, ausência de ânimo, então o crente está sujeito a ter depressão. Não tem jeito. Então não tem condição. Então, há alguns anos atrás, a Organização Mundial de Saúde disse que no século XXI a depressão seria, né, a segunda situação que levaria pessoas, né, à morte, né? E nós temos visto isso, nós temos acompanhado e temos visto isso, né? E vemos também que muitas pessoas que se dizem, né, até que afirmam que crente não pode ficar deprimido, e até proíbe as pessoas de procurar especialistas, proíbe as pessoas de serem medicadas, né, nessa direção, pessoas que se dizem espirituais, né? Então a gente vê pessoas que se dizem espirituais, essas pessoas podem também ficar deprimidas. Porque elas, quando elas colocam, né, que o crente não fica deprimido, que a questão é espiritual, e está fugindo dessa questão racional também, né? E quando essa pessoa que se diz tão espiritual, ela passa por um problema difícil, uma situação complicada, que foge do seu controle, que ela não tem condição de controlar ou de, né, não ver a solução, ela entra na situação de depressão, né? Ela entra em depressão e ela acaba se desviando, né? Se desviando do propósito de Deus para a sua vida. Por quê? Porque durante um período ela bateu o pé e ela afirmou que o crente não aceitou essa situação, e quando ela entra nessa depressão, ela fica deprimida e ela fica também com a sua fé enfraquecida, eu posso dizer assim. Então todo mundo, né, todas as pessoas, todo mundo, vez ou outra, na vida, passa por momentos de tristeza, passa por um momento de angústia. Todo mundo, uma vez na vida ou outra, passa por situações deprimentes, né, algo que vem deprimir o seu coração. Então essa é uma reação, vamos dizer, natural, né, do ser humano, que precisa ser tratada. Os desafios, nós vivemos um período muito difícil. São tantos os desafios, o corre-corre, né, a nossa vida ela é muito corrida, situações de baixo autoestima, situações de mágoa, nós já trabalhamos isso também, né? Frustrações, e a pessoa ela acaba ficando triste e não trabalha essas questões e acaba ficando deprimida. O cristão, então, ele pode ficar deprimido, tá? Nós encontramos líderes, pastores e pastoras que afirmam que crente não fica deprimido e trata a questão como se fosse uma questão de pecado na vida, né, das suas ovelhas ou até mesmo de pessoas da família. Isso acaba levando a pessoa à morte, né? Acaba sendo um tratamento cruel para a vida daquela pessoa, porque ela vai vasculhar toda a sua vida e não vai encontrar pecado nesse sentido, né? Vai dizer, não, mas o que eu fiz, né? Isso. O que eu fiz? Qual é o pecado? Por que eu estou passando por isso, essa situação? Se o crente não entra em depressão, por que eu estou triste? Por que eu não consigo vencer? O crente é um ser humano. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar muitos homens de Deus, fiéis a Deus, comprometidos com Deus, profetas de Deus, que entraram e que passaram por depressão. A depressão ela precisa ser tratada, ela precisa ser
trabalhada, né? Precisa buscar ajuda. E muitas vezes, por muitas pessoas, muitos líderes afirmarem que o crente não fica deprimido, a pessoa é tratada de uma forma errada. Ela está deprimida, mas ela não consegue diagnosticar, não consegue perceber que ela está num estado, né, deprimente, que ela está em depressão. Elias, ele foi um profeta de Deus, né? Homem de fé, que bênção que foi Elias. É interessante na vida dele, que é igual a nossa vida mesmo. É igual a nossa. Homem comum como nós. Ele enfrentou ali aqueles profetas de Baal, 400 profetas de Baal, enfrentou, corajoso, que maravilha. Logo depois, Jezabel, ela programou para matar Elias. O que ele faz? Ele foge. Ele corre por quê? Ele estava com medo da morte, ele não queria morrer. Ele não queria morrer. E ele foge, e ele pensou, né, quando ele foge, vai para a caverna e fica lá escondido, ele pensou assim, eu sou sozinho, eu estou só, não tem ninguém, havia uma multidão. Mas ele se sentiu só, ele estava deprimido. Não queria comer, não queria nada. Não queria nada. Aí o que ele faz? Ele pede a morte. Ele deseja a morte. Numa situação, ele foge da morte. Foge, né? Jezabel queria matar, ele foge dela. Porque não queria morrer. E na outra situação, ele fica deprimido, ele deseja a morte, ele pede a morte. Mas a gente vê Deus intervindo, né? Deus intervindo nessa situação, renovando o ânimo de Elias, dando a ele alimento, colocando ele de pé e falando, vamos recomeçar a vida, bola para frente. Vamos recomeçar, tudo novo. Tem muita coisa para você fazer, tem muita coisa para você viver ainda. Então a depressão, ela tem solução, né? Tem que buscar ajuda, ela tem solução. Noemi, quando o marido morre também os seus filhos. A perda, né? O luto, a tristeza foi tão grande que ela entrou em estado de depressão. Ela perdeu, o texto diz que ela perdeu a alegria de viver. Perdeu a alegria de viver. Que situação difícil, uma mulher, uma família pequena, né? Morre o marido, morre os filhos, fica só ela mais as noras. E é interessante como que Deus interveio na vida dela também. Restaurou a alegria de viver, dando a ela uma nova família. Através de Ruth e Boaz. Então tem solução. Né? Tem solução. Deus, ele sempre tem algo novo, né, para as nossas vidas. Um recomeço. A tristeza vem, nós enfrentamos situações difíceis. Ela vem, ela nos abate. Mas nós devemos buscar os especialistas nesta área. Porque Deus, ele dá graça, né, para os especialistas, para que eles possam tratar das pessoas. Então não é pecado você procurar o especialista, não é pecado você ser medicada, né? Não é pecado. Algumas pessoas conseguem, né, se reerguer, se levantar, umas conseguem, outras não, umas precisam buscar, né, ajuda dos especialistas, outras não, mas a verdade é que a depressão, né, que o crente, ele fica deprimido. Eu fui visitar uma clínica psiquiátrica, né? E tinha uma pessoa lá, e quando eu chego, o pastor aí, mas era 70% das pessoas que estavam ali era do contexto evangélico. Aí vamos fazer um culto. E aí me chamou a atenção, assim, além de ser do contexto evangélico, aí do contexto mais ainda pentecostal, né, do fogaréu. Então, assim, às vezes a pessoa, assim, o crente, ele tem altos e baixos, como Elias, né, estava ali lutando para ter a vida, depois rejeitando a vida diante de uma situação muito menor. Então, às vezes a gente vive essa situação, principalmente como evangélicos, protestantes, crentes, pastores e pastoras. Então, essa situação, ela sempre coloca a questão é como você lidar no momento de alegria, como você está também no momento de dificuldade, de provação, porque a enfermidade está aí, né? E sim, não é tanto que tem, assim, vários números, né? Graças a Deus, nossa pandemia parou um pouco, né? Mas de pastores e pastoras, né? Mais pastores até se suicidando do que outra coisa. Então é um sinal também, né? Hoje nós vivemos com essa pandemia, vivemos situações onde as pessoas estão desesperadas, deprimidas, porque mudou toda a realidade de vida, né? Toda a sua rotina,
né? As pessoas já tinham elaborado, planejado a vida, né? Todo ano de 2020. E de repente tudo muda. Tudo muda. Você não pode sair de casa, você não pode... E tem também essa questão das notícias, né? Da TV. Olha, não dá para assistir. Não dá para assistir porque tem gerado medo, pânico. E as pessoas estão ficando deprimidas. Deprimidas. É crente, é descrente, né? A situação hoje está complicada. Então é preciso cuidar, é preciso saber o que ouve, saber o que vê. É preciso buscar ajuda para a situação não ficar pior, né? Porque às vezes a depressão, quando ela não é trabalhada, quando não é tratada, a pessoa como o Elias e outros mais desejam a morte e alguns até chegam a tirar a sua própria vida por causa da depressão. Mas é importante buscar ajuda. Isso, com buscar certeza. Ajuda, porque há solução, né? Há solução. Isso aí, você está aqui ligadinho no nosso programa de todas as quintas-feiras, 10 horas da manhã, de frente com a verdade, sempre debatendo temas importantes, né? Hoje nós estamos falando sobre vários temas e agora falando sobre a questão, pode o crente ficar com depressão, né? Com certeza tem passado essa situação, crentes aí não têm se cuidado, então assim, é procurar ajuda mesmo, é procurar um psicólogo, é abrir seu coração, sua vida, é procurar também seu pastor, sua pastora, abrir seu coração, falar, o seu líder de célula, né? Você pode, o que não pode é ficar guardando para si, o que não pode é ficar dentro de casa apenas esperando essa situação passar. Então, procure ajuda, com certeza. Ninguém é de ferro, crente não é de ferro. Nós estamos sujeitos a tudo, como qualquer outra pessoa. Então, nós precisamos nos cuidar. Nós vamos ficando por aqui. Nós queremos agradecer a pastora reverenda Elizabeth Altino, né, que veio gentilmente aqui participar nessa quinta-feira. Então, as considerações finais, pastora. Eu agradeço esse momento que nós pudemos compartilhar, espero ter ajudado aí nas perguntas, atendido as necessidades das pessoas, e meu desejo é que Deus continue abençoando esse programa cada dia mais e mais, abençoando a sua vida, seu ministério. Amém. Então nós vamos ficando por aqui. Ficou uma pergunta mais no próximo programa, que seria o seguinte: Jesus teve irmãos? Então, o que você acha? Eu volto para responder. Esse é um debate mais no meio protestante e evangélico, né? Protestante coloca que teve, evangélico fala que não, mas a Bíblia também fala que sim. Então, nós vamos aqui encerrando, agradecemos muito a sua presença, que o Senhor esteja abençoando sua casa, seu lar, sua família, você que está nos assistindo aí, como a pastora falou, não fica aí recebendo tantas informações, né, que muitas vezes vem tirar o seu equilíbrio emocional. Esse dia eu estava assistindo o programa da Adventista de madrugada, ele estava falando sobre as 8 pontos de saúde, verdade de saúde, né? A primeira é beber muita água, a segunda o ar puro, né? E também ter aquela questão de estar tomando seu solzinho, né? E hoje você está ficando dentro de casa aí só absorvendo informação, e com certeza não tem jeito, vai ficar doente, então não tem jeito. Então procure se cuidar, se tratar. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, fique com Deus. Deus te abençoe hoje, para todo sempre, em nome de Jesus.